Nos primeiros meses de vida, o bebê vai precisar daquela sensação de estar dentro do útero. O que significa que esse bebê pode precisar muito mais de colo nessa fase. É aquele momento em que muitas de nós vamos escutar: não deixe esse bebê ficar no colo, porque vai acostumar mal. Mas a verdade é que esse bebê já nasceu acostumado com o colo mais quentinho e confortável que ele já conheceu até o momento, que é o útero materno. Então, não existe essa conversa de que a gente vai acostumar mal o bebê, porque ele já tem esse hábito, ele já viveu no nosso colo, dentro da gente. Então é muito importante ter essa compreensão para a gente poder não dar ouvido para essas conversas de que eu estou acostumando mal o meu bebê. Alguns bebês podem precisar mais do colo do que outros, isso é verdade, mas a maioria deles vai precisar muito de você e dessa aproximação e desse contato físico nos primeiros meses de vida, para se sentir seguro, confortável, para relaxar e para adormecer. É importante a gente entender isso, porque você pode sim incentivar e experimentar, colocar o seu bebê no berço, na cama, no carrinho, num lugar seguro, para que ele possa adormecer. Ou logo após ele dormir, fazer essa transição para esse outro local. E você vai ter que começar nesse momento observar como o seu bebê reage. Seu bebê está dormindo bem no bercinho? Está dormindo bem no carrinho? Ele está acordando bem? Ou está acordando incomodado, precisando dormir mais? Observe nesse momento como que está a qualidade do sono do seu bebê se ele está em outro lugar que não seja o seu colo. É importante saber isso. É importante porque se o seu bebê está bem no berço, está tranquilo, não há nenhum problema nisso. É ótimo que ele já vai se habituando com esse ambiente que vai ser o lugar fixo desse bebê adormecer. Então, experimente, tente, mas não force nada. Se o seu bebê ainda estiver dando sinais de que precisa muito do teu colo, ofereça o colo à vontade. Colo não traumatiza ninguém. O colo, ele vai trazer esse conforto que o bebê precisa da esterogestação. Um bebê, nos primeiros dias de vida, ele deve passar o seu tempo de vida muito maior adormecido, dormindo, do que acordado. Nessa fase, a janela de sono do bebê, ou seja, o tempo que ele consegue ficar acordado até adormecer novamente, gira em torno de 45 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. É importante ter essa compreensão sobre essa janela de sono para que a gente possa, a cada 45 minutos, mais ou menos, favorecer o sono do bebê. As sonecas nesse período são tão importantes quanto à noite. Para que o bebê durma bem à noite, é importante que ele faça as sonecas do dia, para que ele passe esse tempo que ele precisa adormecido durante o dia também. Nessa fase também, o bebê não produz a própria melatonina, que é o hormônio que favorece as noites de sono tranquilas. É o hormônio que favorece o nosso sono também. Nesse período, a melatonina é ofertada através do leite materno. Olha só o quanto é importante o leite materno também para o sono do bebê nesse sentido. Essa oferta da melatonina, ela vai começar a ser produzida pelo organismo do bebê um pouquinho mais lá na frente, ainda no primeiro trimestre de vida. Nesse período, também por conta disso, por conta dessa melatonina ainda não estar sendo produzida, o relógio biológico do bebê ainda não está formado totalmente. Por isso, não se preocupe se o seu bebê parece estar trocando o dia pela noite. Ele ainda não tem essa compreensão. O que podemos fazer
para desde já favorecer que esse relógio biológico seja regulado é fazer boas sonecas. Não precisa acontecer essas sonecas em ambientes totalmente claros. Eles podem acontecer no quarto do bebê, com a janela fechada, um pouco mais escurinho. A gente não precisa fazer com que esse bebê durma com todos os ruídos da casa, para ele saber que é durante o dia, com televisão ligada. Isso não favorece e não traz o ambiente tranquilo que o bebê precisa para adormecer. Então, nesse momento, ele pode sim ter sonecas em um ambiente mais tranquilo, um pouco mais escuro, um pouco mais silencioso, ou com os ruídos que podem favorecer nessa hora, que não são todos aqueles ruídos da casa. É muito comum a gente escutar que o bebê precisa se acostumar com todos os sons da casa, né? Mas a verdade é que o bebê ele está acostumado com outro tipo de ruído. E esse tipo de ruído, que é o ruído branco, que é o som do útero, a gente pode usar muito por esse período, em todas as sonecas, durante toda a noite. Não há nenhum prejuízo em usar o ruído branco. Nós vamos começar agora a falar de algumas coisas práticas para te ajudar aí nesse momento. A gente já falou sobre a esterogestação e agora nós vamos trazer quais são as referências que vão trazer esse ambiente mais parecido com a vida intrauterina. Vamos tentar pensar em como é o útero, né? Apesar dele se expandir conforme o bebê vai crescendo, ele é um lugar apertadinho, é um lugar com contornos que trazem essa referência de contorno para o bebê. Quais ações que nesse momento podem trazer uma semelhança com esse ambiente? Colo, sling, ninho, charutinho ou swaddle, que é aquele que você usa e coloca, deixa os bracinhos bem juntinhos assim e bem apertadinho. Então, essas referências, elas vão trazer aquela sensação apertadinha. Nesse momento, é importante a gente entender que esses recursos, eles precisam de uma supervisão, né? Então, quando a gente pensa no momento do charutinho, do ninho, são recursos que a gente precisa ter uma supervisão próxima do bebê para a gente ter cuidados aí relacionados à segurança do bebê. Mas até mais ou menos o 4º mês de vida, o charutinho, por exemplo, é um recurso que pode ser muito explorado para favorecer as noites de sono. Ou os dias também, além do colo, claro. Essa questão do apertadinho vai trazer essa segurança que o bebê precisa. Isso é importante também quando a gente for trazer esse bebê para um outro ambiente. Então, esse bebê adormeceu no meu colo e eu vou transferir para o berço. Se o bebê sentir que está muito solto, ele pode despertar na hora, porque ele tem aquele reflexo de Moro que traz essa sensação de insegurança, como se ele estivesse caindo. Então, nesse momento de transferir, se o seu bebê estiver no colo e não tiver com um charutinho e já não tiver com o ninho ali por perto, é importante que você segure os bracinhos, segure as perninhas, incline bastante ali no berço ou no local que ele vai estar, para que ele tenha essa sensação de que tá tudo certo e tá tudo seguro ali para ele. Essa é uma referência super importante da esterogestação para o sono do bebê. E o ruído? Como que é o ruído dentro do útero? Dentro do útero, o nosso bebê está ouvindo o batimento cardíaco, o nosso batimento cardíaco, está ouvindo o som de todos os outros órgãos próximos a nós. E o som do útero, ele tem um som que é
semelhante a uma rádio AM fora de área, assim, né? Quando fica aquele ruído de chiado mesmo. Esse é o som que o bebê está acostumado a ouvir, além de, claro, a nossa própria voz. Então, nesse momento, o ruído branco, ele é um excelente aliado do sono do bebê, porque ele vai trazer essa referência do ruído que ele escutava dentro do útero. Pode ajudar a acalmar o seu bebê no momento de uma crise de choro. Então, use e abuse do ruído branco. Além dessas referências em relação ao útero do bebê, existe também um benefício que é do ruído branco isolar os sons externos da casa, né? Então, tanto na soneca quanto à noite, você evita que esses sons externos venham interferir ou fazer com que o seu bebê desperte antes da hora, que ele se assuste, por exemplo, com alguma coisa. Então, use e abuse sem contraindicação. O ruído branco pode ser usado desde o nascimento até a vida adulta. Muitos adultos com problemas de insônia utilizam o ruído branco para favorecer o adormecer. Então, fica essa dica aí. Use ruído branco.